Senhor presidente dessa sessão, senador Chico Rodrigues, senhoras senadoras, senhores senadores, vencidos aí, o debate e a votação da reforma tributária, nós temos outros desafios a enfrentar nessa casa, situações que estão acontecendo diariamente e que tem também deixado um pouco aflito a nossa população. Aconteceu no dia de hoje, senhor presidente, quarta-feira, dia 8 de novembro, uma importante audiência pública lá na Câmara dos Deputados, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, para debater a obrigatoriedade de crianças de 6 meses a 5 anos tomarem as vacinas contra a Covid-19, em virtude da possível inclusão pelo Ministério da Saúde da vacina no Programa Nacional de Imunização, o PNI. Aliás, eu tenho um requerimento igual para fazer aqui no Senado uma audiência pública nesse sentido, ouvindo médicos, ouvindo especialistas de dentro do país e de fora do país sobre esse absurdo. Eu quero deixar muito claro que tratar a vacinação de crianças, com os dados que se tem hoje, com tudo depois de um tempo de maturação do que a gente tem visto aí, é algo que não era nem para estar sendo cogitado obrigatoriedade nesse sentido. Deixando claro que eu sou a favor da vida e da ciência. Nunca fui contra vacinas comprovadamente eficazes e seguras. Mas como todos sabem, os testes que foram realizados em 2020 para o desenvolvimento de vacinas experimentais em todo o mundo foram muito homogêneos, heterogêneos, e muitos dependendo de tecnologias emergentes, não convencionais. Algumas com abordagem jamais testadas em seres humanos. Isso é fato. Tudo aconteceu, logicamente, com muita rapidez, com flexibilização de critérios técnicos e éticos, desrespeitando, em alguns aspectos, os protocolos de segurança já consagrados para o desenvolvimento de vacinas, porque etapas de pesquisa e avaliação precisaram ser drasticamente encurtadas. Durante a pandemia, e especialmente na CPI da Covid, aqui do Senado, do qual eu fui titular, recebemos muitos documentos de médicos especialistas pedindo cautela quanto à celeridade do processo, como vinham sendo desenvolvidas as vacinas para a Covid-19, principalmente de tecnologia convencional, mRNA, com questionamentos que foram não apenas ignorados, mas muitos deles hostilizados pela mídia e até por acadêmicos, que não levaram em conta a prudência que se fazia necessária. Você tem uma ideia? Inclusive, num dia que foi um constrangimento, não apenas para o Senado Federal, mas para o Brasil inteiro, quando esses médicos especialistas chegaram para fazer o contraponto, para mostrar as meta-análises, todo o resultado, senadores se retiraram naquele momento e deram as costas, foram embora, mostrando um completo desprezo. São os arautos da ciência no Brasil. Mas prevaleceram as fortes pressões da chamada Big Pharma, que lucrou muito com a venda de vacinas no mundo todo, isso é fato, desconsiderando os apelos feitos por prudência, principalmente pela preocupação quanto aos seus efeitos adversos. Por isso, é totalmente legítimo o questionamento feito agora por médicos especialistas quanto à sua obrigatoriedade.
é preciso garantir o direito ao consentimento informado, assim como o direito à objeção de consciência em respeito à liberdade e à dignidade das pessoas. É inaceitável, repito, inaceitável que uma criança seja punida com um impedimento ao acesso à escola pelo fato de seus pais não terem autorizado uma vacina desnecessária. Desnecessária. Esse é o fato, o que causa estranheza. Por que o governo está querendo a obrigatoriedade? É lobby? O que está por trás disso? É estranho, porque a ciência avançou nesse tempo e mostrou que não tem efeitos positivos, muito pelo contrário. E isso, a gente precisa fazer uma audiência pública para ouvir a todos aqueles que mergulharam, se aprofundaram nos estudos e vão trazer para nós os riscos disso tudo para os nossos filhos, para os nossos netos. Com relação às crianças de até 10 anos de idade, o mundo todo reconhece como uma população de risco baixíssimo para a Covid-19, visto que os receptores ACE2, que o coronavírus usa como porta de entrada nas células do hospedeiro, ainda não estão maduros. Neste grupo etário, a incidência de complicações e de letalidade está restrita às crianças que já são portadoras de imunodeficiências, doenças crônicas congênitas, como o diabetes tipo 1 ou outras funções metabólicas, e aquelas em tratamento oncológico, neurológico, reumatológico ou com síndromes genéticas raras, dentre outros problemas similares. Outro aspecto relevante, senhor presidente, a considerar é a questão da responsabilidade. Ao se exigir a obrigatoriedade da vacina, a quem compete as responsabilidades cíveis e penais de eventuais complicações de médio e longo prazo, bem como de possíveis sequelas que não tenham sido ainda estudados devido ao pouco tempo disponível para a aferição destas complicações. É a pergunta que fica. Para encerrar, senhor presidente, por tudo que foi apresentado na audiência pública de hoje, repito, hoje, 8 de novembro, na Câmara, estou convencido de que essa medida do Ministério da Saúde, de inclusão das vacinas contra a Covid no PNI, é no mínimo, prematura, podendo ser até irresponsável. Isso porque os efeitos negativos podem ser muito superiores aos eventuais benefícios. Está muito claro que o caráter obrigatório é altamente questionável e precisa ser mais debatido com especialistas e junto à sociedade brasileira. Para encerrar mesmo, é bom frisar que até o Conselho Federal de Medicina, olha só, o Conselho Federal de Medicina do Brasil optou em não participar hoje da audiência, informando que ainda não tem elementos suficientes para definir uma posição oficial. Você quer um indício maior do que esse? Defender a vida e a saúde de nossas crianças é dever dos governos, desse Congresso Nacional e de toda a sociedade brasileira. Um antigo ditado popular que, se bem aplicado, previne graves acidentes e se aplica muito bem a esse momento. Sabe qual é? Na dúvida, não ultrapasse. Que tenhamos todos muita serenidade nesse assunto delicado que envolve os nossos filhos, os nossos netos, as futuras gerações, a saúde, a vida, a integridade de nossas crianças. Que Deus nos guarde e abençoe a nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente.
Gostaria de convidar Vossa Excelência para presidir a sessão enquanto eu faço meu pronunciamento. Com a palavra, o nobre senador Chico Rodrigues, do estado de Roraima. O senhor tem aí os 10 minutos regimentais, com a tolerância aqui da casa, para o seu pronunciamento.